A paz do Senhor, amados. Aqui é o pastor Luciano Tomé do Ministério Reconstruindo os Muros do Evangelho. Hoje nós estamos aqui para mais um vídeo da nossa série de parábolas de Jesus. E hoje a parábola que eu vou falar para vocês é a parábola do joio. Essa parábola, aliás, só está no livro, no Evangelho de Mateus. Diferente de outras palavras que estão nos 3 evangelhos, ou em 2, essa só está em um evangelho, né, que é no evangelho de Mateus, capítulo 13, do 24 ao 30, o texto diz assim: Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês podem arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam junto até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Mateus 13, do 24 a 30. Esse é o nosso texto base. Uma coisa só de detalhe aqui é o seguinte: quando começa dizendo assim, Jesus lhe contou outra parábola, porque essa parábola dá seguimento à parábola do semeador, né? Só por isso. Então nós vamos aqui para nossas observações gerais. A primeira observação é que essa parábola é uma parábola do reino. Se a gente voltar aqui, ó, tá vendo ali, está dizendo, Jesus está falando assim: o reino dos céus é como um homem, ou seja, ele está contando uma história, uma parábola para demonstrar como é o reino dos céus. Então essa parábola é considerada uma parábola do reino. Uma outra curiosidade aqui, né, uma outra observação que a gente pode fazer, se você estudar um pouco sobre o joio e o trigo, você vai perceber que o joio ele produz grãos muito parecidos com os grãos de trigo. Por isso que o homem ele fala para os encarregados não arrancarem, porque eles podem confundir, né, o joio com o trigo e acabar arrancando o trigo. Então, seja, por quê? Porque o grão de joio ele é muito parecido com o de trigo, só que um pouquinho menor, né? O joio tem a cor do grão mais escura, né? E uma coisa muito interessante que eu estava pesquisando é que quando se por acaso, né, alguém moer, né, o joio e misturar com o trigo, ou seja, vamos supor que na hora de colher se colhe os dois, né, e acaba colhendo uma grande quantidade de joio e junto do joio o trigo e na hora de moer tudo junto, ou seja, você acabar moendo junto com o trigo uma quantidade de joio considerável e fizer um pão deles, né? E quem comer daquele pão vai ter vertigens e convulsões. Isso é muito interessante, porque eu creio que Jesus ele não usa os exemplos à toa, né? Se você olhar uma igreja hoje
que tem joio e trigo misturado, né? Sendo que o joio numa quantidade é, no, é, é considerável, não precisa ser maior do que a do trigo, mas uma quantidade considerável de joio, ela é uma igreja meio esquisita, né? Vai se tornar uma igreja meio esquisita, uma igreja onde você vai ver algumas coisas que não condizem com os ensinos de Jesus. E isso é muito curioso, porque aqui Jesus fala que quando isso acontece, e quem come daquele pão, ele tem vertigens e convulsões. O que é vertigem, né? Quem já teve, né? Vertigem é aquela sensação de desmaio, né? Aquela sensação quando você vê as coisas girar à sua volta, ou seja, a sua visão não fica nas melhores condições, ela fica meio turva, ela fica meio embaçada, você não consegue ver as coisas nitidamente, tudo roda à sua volta. E a convulsão é aquela pessoa que tem ataques, por exemplo, um ataque epilético, quando a pessoa tem um ataque, ela tem uma convulsão, ou seja, ela sai de si, ela às vezes não lembra o que aconteceu, ou seja, o corpo de uma maneira entra em colapso, né? Total, né? Isso é o que o joio acaba fazendo, e não é à toa que Jesus escolheu, quando há uma quantidade de joio considerável, esse tipo de coisa que a gente vê. Uma coisa também que é muito interessante, que eu pesquisei, né, e a própria parábola ela diz isso, o homem fala isso, né, que no início do crescimento do joio com o trigo é muito parecido os dois, até porque os grãos são muito parecidos, como eu falei acima. E é tão parecido, né, ao ponto de que as pessoas mais experientes, né, mesmo as pessoas mais experientes, elas têm dificuldade de diferenciar um do outro, de distinguir um do outro. Então, é aquela história, vamos pegar um exemplo. Vamos supor que num apelo no final do culto, chamando as pessoas para se converterem a Cristo, e aí chama as pessoas à frente, e vai aquele monte de gente, né? E é claro que ali naquelas pessoas há joio e há trigo, né? Porque tem muitos ali que foram tocados pela emoção, ou foram tocados pelo interesse de servir a Deus, porque servir a Deus é bom, dá segurança, dá riqueza, tem bênção, tem isso, tem aquilo. E tem aqueles que têm um coração sincero de fato, que se converteram porque foram alcançados pela graça. Você vai ter ali pessoas que, com o passar do tempo, elas vão realmente seguir a Cristo, e outras que com o tempo elas vão deixar de seguir a Cristo. É que nem a parábola do semeador disse, dependendo do solo que ela cai, né, ela vai frutificar ou não. Só que quando um líder ou um pastor chama à frente e vê aquela multidão ali, 50, 70, 100, 1000 pessoas, dependendo da quantidade, ele não tem como olhar de cima ali e ver a diferença. Mesmo que ele seja um pastor muito experiente, de anos de ministério, ele não vai ter condições de dizer, não, esse aqui vem com o coração sincero, esse aqui não vem. Aquele ali se converteu de fato a Cristo. Esse aqui não, ele não tem como fazer isso. Porque no início é tudo igual. É tudo igual, está todo mundo ali na mesma condição. Todo mundo está aprendendo, todo mundo está conhecendo, né? Agora, como diz a parábola, quando a espiga desabrocha, ou seja, quando tanto o joio quanto o trigo eles crescem
e desabrocham para o seu fruto, a diferença é absurda, ao ponto de até uma criança saber diferenciar. É como você olhar uma mangueira carregada de manga e uma outra mangueira sem manga nenhuma. Você vai falar assim, essa é a mangueira boa e aquela ali é a mangueira ruim, porque a mangueira boa ela dá muito fruto, né? E aqui não dá fruto, é uma mangueira ruim. Só está ocupando espaço, só está... a única coisa que ela faz é dar sombra, né? Então, quando cresce, ou seja, então, voltando ao exemplo anterior, você só vai saber se aquela pessoa que se converteu a Cristo, ela se converteu de verdade com o tempo, né? Conforme o tempo vai passando, conforme a caminhada dela, você vai observando e não tem como. Jesus falou que nós conhecemos o cristão pelos frutos. Se ele frutifica, se a árvore é boa, ela dá bons frutos. Se a árvore é má, ela dá frutos ruins. Então, nós vamos ver, e aí até uma criança sabe. Até uma criança é capaz de olhar para uma mangueira e ver se a mangueira tem fruto ou não. Sabe? Então é o que a parábola está falando ali, isso aí entra nas minhas observações gerais aqui, que eu deixo dando sobre isso. Agora, a gente vai ver a explicação de Jesus sobre a parábola do joio. Porque os discípulos depois pedem essa explicação a ele. Está lá no mesmo capítulo de Mateus, mas do 36 ao 43. E Jesus explica, né? Diz assim o texto. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Quem? Ele quem? Jesus, né? Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu, aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará aos seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar, e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aqueles que têm ouvido, ouçam. Essa é a explicação de Jesus. Se a gente for analisar o texto, né? Ele fala que aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem, né? De uma maneira diferente da parábola do semeador, onde o semeador que sai a semear, ele pode ser qualquer cristão que prega a palavra de Deus. Mas aqui na parábola do joio, quem está semeando, o Filho do Homem, se você reparar no texto, esse Filho do Homem está com letra maiúscula, né? Não é à toa, porque ele está falando de Jesus aqui, né? Aquele que semeou a boa semente é o Filho de Jesus. Jesus se chamava de Filho do Homem, né? Ele usava muito esse termo para falar de si mesmo. Então, aquele que semeou no campo a boa semente é Deus, é Jesus, é o Filho do Homem. Isso é o que ele explica na parábola. O campo é o mundo, né? O campo é o mundo. Quando eu falo o mundo, né? Não necessariamente é o mundo inteiro, apesar das escrituras falarem que ter a ordem de Jesus dizendo, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, e aquele que não crê já está condenado. Mas esse mundo, é claro que você não necessariamente tem que sair pelo mundo inteiro. Esse mundo ele pode ser o seu mundo. O seu mundo, quando eu digo o quê? As pessoas que estão à sua volta. As pessoas que você lida no trabalho, lida na sua rua, que você lida na sua faculdade, na sua escola. As pessoas que estão inseridas no seu mundinho, no seu mundo. As pessoas que você tem relacionamento. Você tem que semear o campo. Você tem
o seu campo meio que pré-determinado. A não ser que Deus te envie para outro lugar, como um missionário, para um outro país, mas você não precisa ser um missionário, você não precisa ser nada para pregar o evangelho. Você já tem o seu mundo, você já tem o seu terreno para semear. Só precisa lançar a boa semente. A boa semente aqui na parábola do joio são os filhos do reino. Então, ou seja, aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. E que boa semente é essa? É os filhos do reino. Ou seja, Jesus, através da sua palavra, do seu amor, da sua misericórdia, ele alcança o coração de pessoas e transforma essas pessoas de pecadores a filhos do reino. Aqueles que de fato entenderam a graça de Deus e se converteram a Cristo. Esses são a boa semente. Lembra da parábola lá do semeador? Que a boa semente cai numa terra fértil e lhe dá 100 por 1. São esses, são os filhos do reino, aqueles que recebem a palavra com amor, né, com gratidão e a entendem. Os joios são os filhos do maligno. E eu abro um parênteses para os filhos do maligno, irmãos, para os filhos malignos conscientes e os inconscientes. Os conscientes são os satanistas, que se infiltram dentro das igrejas para poder causar divisão, causar soberba, inveja, de alguma forma mexer com a igreja para tirar a igreja do caminho. E tem aqueles inconscientes, que são aqueles que acham que estão servindo a Deus e estão servindo, na verdade, ao diabo. Eu vou falar um pouco mais disso à frente. O inimigo que semeia é o diabo, obviamente. Quem vai lá durante a noite e joga o joio é o diabo, ele é o inimigo. Ele é contra tudo aquilo que se chama Deus, ou seja, tudo aquilo que vem de Deus, o diabo é contra, ele se coloca em oposição. Outra coisa diz que a colheita é o fim desta era, ou seja, quando chegar no fim de tudo, onde cada ser humano prestará conta de si mesmo a Deus, por cada palavra, por cada atitude, por cada pensamento. Naquele dia, no dia do grande trono branco, ninguém poderá fugir. E é nesse dia que será a colheita. E aí os encarregados da colheita são os anjos, né? Os anjos são os encarregados, são os que cuidam da colheita. Esses mesmos anjos serão enviados para tirar do reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Os anjos vão ser os responsáveis por separar o joio e o trigo. Ou seja, eles pegarão os joios e lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu queria abrir um parênteses aqui, porque é o seguinte, irmão, às vezes as pessoas, a gente escuta muito falar, as pessoas elas não têm noção do que é o inferno. Não sei se você sabe, mas Jesus falou muito mais do inferno do que do céu. Jesus deu muito mais dicas de como é o inferno do que o céu. Porque era um alerta para que ninguém deseje ir para lá e que cada um tome conta da sua vida para não ir para lá. Porque lá não é um lugar agradável. É um lugar de fogo que nunca se apaga, do verme que nunca morre. Ou seja, imagine bichos que comem a sua carne. Noite e dia. Noite e dia que noite e dia porque não vai haver mais noite e mais dia, mas o tempo todo, por toda a eternidade. E um fogo ardente que nunca se apaga. Haverá choro, haverá ranger de dente. Ranger de dente é quando você trinca os dentes de tanta dor. Isso é que é ranger de dente. Jesus falou, que o inferno era assim.
é um lugar de muita tristeza, muita dor. É o lugar da ira de Deus. A ira de Deus será lançada sobre o inferno. Sabe, não pense que o diabo vai estar lá com um tridente espetando você, não. Ele também será lançado no lago de fogo e enxofre, junto com os filhos da desobediência. Então, lá é um lugar de muita tormenta, e será por toda a eternidade. Quando passar 100 anos, você ainda estará lá. Quando passar 1000, as pessoas ainda estarão lá. E quando passar 1 milhão de anos, ainda estará lá. Ou seja, não é como a nossa vida, que é como um sopro que dura 70, 80 anos, mas é por toda a eternidade. É o lugar da ira de Deus. Não pense que é o diabo que joga alguém no inferno. Mas a Bíblia é muito clara de falar que Deus é quem lança o pecador no inferno. A ira de Deus é lançada sobre o inferno. E aí eu te digo, quem pode se livrar das mãos de Deus? Se fosse o diabo que fizesse isso, era mole, porque nós temos um superior a ele, que é Deus. Mas quem é superior a Deus? Quem pode tirar alguém das mãos de Deus? Como diz o salmista, é terrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. As pessoas acham, não, eu vou para o inferno porque lá vai ter mulher, vai ter orgia, vai ter cerveja, lá vai ser divertido, vai ter música. No céu, a gente vai ser só um anjinho pulando de nuvem em nuvem. Engano, gente. Engano. As pessoas se enganam achando que o inferno será bom, porque não será. Jesus falou muito claramente mais de uma vez sobre isso. E os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai, né? A Bíblia fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós brilhamos. Deus olha de lado do céu e vê, no meio de tanta escuridão, vê pontos de luz que representam a vida daqueles que se renderam a Cristo. E a conclusão, né, que eu tiro dessa parábola é alguns paradoxos. O primeiro paradoxo é o Filho do Homem e o diabo, ou seja, Jesus, Deus e o diabo. Dentro de uma mesma parábola. Ou seja, ambos trabalhando no mundo, só que com objetivos diferentes. Um para salvar e outro para destruir. O diabo tem semeado coisas no meio do povo de Deus e está confundindo a igreja e fazendo ela acreditar que aquilo vem de Deus. E aí é que eu quero falar um pouco sobre aquilo que eu falei lá do joio. Que quem semeia o joio é o diabo, e tem aqui que os joios são os filhos do diabo, né? E alguns são conscientes e outros são inconscientes. Eu quero falar aqui dos inconscientes, que são aqueles que acham que estão servindo a Deus, mas não estão. Aqueles que estão a qualquer preço, a qualquer custo, vendendo o evangelho, sabe? Ferem a Bíblia, ferem os ensinamentos de Jesus para poder encherem as suas igrejas, como se Jesus estivesse preocupado com quantidade. Né? Um exemplo disso é que Jesus tinha multidões que seguiam Jesus. Jesus tinha muitos discípulos. E na hora dele escolher seus apóstolos, ele poderia ter escolhido 20, 30, 50. Ele escolheu apenas 12. Né? Então, Deus não está muito preocupado com a quantidade. Ele quer achar corações que o obedeçam, independente da sua situação financeira, independente do... Como é que se diz? Se a igreja é grande ou pequena, se está cheia, se está vazia. Mas Satanás tem semeado coisas no coração, as pessoas estão se tornando tão egoístas, tão vidrado nas bênçãos de Deus, que esquecem do próprio Deus. Pessoas fazendo obras e mais obras de Deus, pregando cada dia num lugar diferente, mas esquece que ele é pastor e tem que cuidar das suas ovelhas. Ele não pode
estar indo de igreja em igreja e abandonar as suas ovelhas, da sua responsabilidade à mão de outro. Se é dele, quem tem que cuidar é ele, e não outro. Então, Satanás tem encontrado espaço e, infelizmente, tem encontrado terrenos bastante férteis para o crescimento. Pessoas que vão às igrejas hoje simplesmente para ganhar bênçãos, para poder melhorarem de vida, quando na verdade deveriam estar ali para buscar o próprio Deus. O tesouro que a Bíblia nos promete, a grande promessa é o próprio Deus, é viver com Ele para todo sempre. E esse é o tesouro que é a nossa recompensa. Cristo é a nossa recompensa. O Satanás tem encontrado espaço no coração de muitos, e tem confundido a igreja. Sabe, quer ver uma coisa muito interessante? A igreja ela esquece que o cristão se conhece pelo fruto e está associando a intimidade com Deus com sinais. Ou seja, se o cara chega ali e começa a profetizar, se o cara chega na igreja e começa a fazer malabarismo com o diabo, né, fazendo rolar para lá, rolar para cá, fazer flexão, aí pega o paletó, passa e todo mundo cai endemoniado. Esse tipo de show pirotécnico, sabe? Isso te garanto que na maioria das vezes não vem de Deus. Porque o cristão se conhece pelo fruto. E certa vez os fariseus chegaram perto de Jesus e falaram assim: mostra-nos um sinal. Mostra-nos um sinal para que a gente creia em ti. E qual foi a resposta de Jesus? Vocês não verão sinal algum a não ser o sinal de Jonas. Porque assim como Jonas ficou preso no ventre de um grande peixe por 3 dias e voltou à vida, assim será também o Filho do Homem, que será entregue na mão dos pecadores e morrerá, ficará 3 dias no centro da terra e ao terceiro dia ele ressuscitará. Então você quer um sinal de Deus? Você quer um sinal? A ressurreição de Cristo é o sinal, é o nosso sinal, irmãos. Você não precisa de sinal algum, você não precisa de milagre algum acontecendo para que você creia que Deus é contigo e está contigo. Não precisa. Jesus chegou para Tomé e disse: que bom que você acredita porque vê. Feliz é você que acredita porque vê. Mas mais bem-aventurado é aquele que crê sem ver. Sabe? Nós não precisamos ver manifestação de Deus. Deus não precisa lançar fogo do céu. Deus não precisa abrir mar nenhum. Deus não precisa fazer mais nada disso. Lá atrás, veja bem, não estou dizendo que Deus não pode fazer. Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. Só que nós não precisamos disso para crer em Deus. O Espírito Santo habita dentro do cristão e testifica que Deus existe e que Ele é de Deus. Então as pessoas ficam atrás de homens de profetas, de visionários, desses pastores aí que fazem faz cada aberração em nome de Deus, porque ficam imaginando aqueles sinais. Porque ele faz isso, porque ele fala e acontece, porque ele orou e aconteceu aquilo. Irmãos, Jesus falou que o diabo ele é capaz de fazer sinais a ponto de enganar até os escolhidos. Não se engane. Tem muito pastor por aí que está pregando com o demônio trepado nos ombros. Tem muita igreja aí que está sendo administrada por demônios,
que estão por trás de muitos altares. Sabe, essa ganância de esse evangelho da prosperidade, esse evangelho da cura, esse evangelho, esse monte de tipo de evangelho que não é o evangelho verdadeiro que se vende por aí, sabe? Isso é tudo confusão do diabo para enganar a igreja, sabe? Então preste atenção nisso. Desculpa. Preste atenção nisso. Vou tomar um pouquinho d'água. Minha garganta tá seca aqui. Eu tô falando muito. Continuando então aqui. A outra contradição é o trigo e o joio, né? Filhos de Deus e os filhos do mal. O mal coexistindo com o bem, ou seja, dentro de no mesmo espaço, atuando no mesmo espaço, atuando no mesmo campo. Isso acontece, irmãos. Não pense que dentro das igrejas só tem trigo, não. Dentro das igrejas tem todo tipo de gente. Tem gente doente, tem gente sincera, tem gente que está sincera, mas não conseguiu se desvencilhar do seu pecado. Agora tem aquela pessoa que peca deliberadamente, porque não está nem aí para Deus. Só está ali com segundas intenções, com a intenção de enganar. Muitos homens vão para as igrejas com a intenção de cantar as mulheres, de sair com as mulheres da igreja. E muitos têm conseguido, muitas mulheres têm perdido a sua santidade, a sua dignidade, porque têm cedido a esses homens, a esses filhos do mal, travestidos de filhos de Deus, sabe? A parábola fala muito claramente que o joio cresce junto do trigo, não é separado não. A separação vai ser só lá na colheita, mas eles crescem juntos aqui, sabe? Então, muito cuidado, né? Você precisa ter discernimento espiritual. O Espírito Santo habita em você. Você precisa ter discernimento para observar quem está à sua volta, sabe? Quem que está à frente da sua igreja, quem está à frente do ministério da sua igreja. Você precisa prestar atenção. Jesus falou muito claro que o cristão se conhece pelo fruto. Pelo fruto se conhece a árvore. Cuidado, porque joio cresce. Não pensa, mas ele é crente. Mas ele é evangélico, mas ele é líder do louvor, mas ele é líder da juventude. Não pense, irmãos, não pense. Não pense. O diabo, Satanás, era um querubim ungido. Ele era responsável pelos louvores a Deus e caiu e traiu a Deus. Não se engane, sabe? Tenha discernimento, busca a Deus para você saber diferenciar quem é e quem não é. Porque a parábola fala que é fácil se confundir. Até os mais experientes se confundem, né? Até os mais experientes se confundem. É difícil confundir enquanto você não vê. É fácil se confundir enquanto a gente não vê os frutos. Agora, né? Assim como o joio cresce ao lado do trigo, nós temos visto duas igrejas nos dias de hoje. Uma falsa e uma verdadeira. Porque a igreja de Cristo, ela está aí, existe. A noiva do Cordeiro, sem mácula, sem ruga, pura, santificada, essa igreja existe. Existem pessoas, homens e mulheres de Deus, que dão a sua vida por amor a Cristo todos os dias. E tem aqueles que é falso, que estão ali só com segundas intenções, buscando através de um egocentrismo, de um egoísmo, só o seu benefício próprio. Só estão interessados nos seus próprios ventres. Só estão interessados nos seus próprios ventres, essa é a verdade. Em satisfazer a sua barriga.
Continuando. E a última contradição que a parábola aponta é os eleitos e os condenados. É muito claro que Jesus sabe distinguir bem as duas igrejas, pois ele mesmo disse que é pelo fruto que se conhece a árvore. Não sei se você reparou na parábola, mas quando os encarregados vêm e falam assim, ué, você não plantou o trigo? O que esse joio está fazendo aí? De imediato, o filho do homem que semeou fala, foi um inimigo que fez isso. Ele plantou joio. Ele semeou joio junto. Ou seja, ele, Jesus, não é como o homem que não enxerga o coração. Jesus vê o coração. Jesus sabe antecipadamente o que está no coração de cada um. Ele conhece, ele sabe quem é joio e quem é trigo. Ele sabe diferenciar muito bem isso. Então, temos que tomar muito cuidado. Tem uma passagem nas Escrituras, acho até mesmo no livro de Mateus, se não me engano, no capítulo 7, que chegam perto de Jesus e falam assim, Jesus fala assim, naquele dia, muitos virão a mim dizendo, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos. E ele fala assim, mas eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim, nunca vos conheci, malditos, sabe? Porque para que Jesus está falando isso? Para aqueles que estavam fazendo um monte de coisas, aparentemente cristãs, aparentemente, mas não obedeciam a Deus. Irmãos, não é porque, irmão, você que me escuta aí, não é porque você está fazendo uma coisa boa que é vontade de Deus. Você não tem que fazer o que é bom, o que é ruim, seja lá o que for. Você não tem que fazer nada que não seja vontade de Deus para a sua vida. Sabe? Você não pode fazer. Jesus disse, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. E eu só falo o que eu ouço meu pai dizer. Simples assim. Porque eu fico nessa correria toda de fazer as coisas cada vez mais e tal, sabe? Para conseguir status, fama, conseguir número, sabe? Não leva a lugar nenhum. O que importa, como diz Eclesiastes lá no final, de todas essas coisas, o que importa mesmo é temer a Deus, temer ao Senhor. Temer ao Senhor, que é reconhecer quem Ele é, quem você é, reconhecer que você serve, que Ele é Senhor e obedecê-lo em santidade. Deus não quer nada de nós a não ser obediência a Ele, a entregar a nossa vida a Ele. Não viver mais por nós mesmos, mas viver segundo a vontade de Deus. E fala lá que a glória é eterna para os eleitos e o fogo é eterno para os condenados. Os eleitos irão para o gozo de Deus e os condenados para o fogo eterno, como eu já expliquei ali atrás. Então, queridos, aqui nós terminamos mais essa parábola, a parábola do joio. Espero que tenha te ajudado aí, te elucidado, te tirado as suas dúvidas. Se você ficar com mais dúvida, deixa aí nos comentários do vídeo, nos comentários do Facebook. E se você gostou, compartilhe com esse nosso trabalho com as pessoas que você conhece. Amém, queridos? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.